morning, Brazilians. Bom dia, brasileiros. Jesus loves you, Jesus te ama and Jesus has a word for you. e Jesus tem uma palavra para você. Jesus says, "Tell my people, Jesus ele fala para dizer ao seu povo: I love them, eu te amo and I love you with my glory." e eu te amo com a minha glória. Jesus says, "Tell them, Jesus mandou eu fala para eles: I love them with my glory." eu amo vocês com a minha glória. Lift up your two hands. Levanta suas mãos Welcome the glory of Jesus. e seja bem-vinda à glória de Jesus. Just speak to the glory, receive the glory. Receba da glória de Deus. Fala com Jesus nesse momento. Receive the glory of God. Receba da glória de Deus. Receive the glory of Jesus. Receba da glória de Receive Jesus. the glory of Jesus. Receba da glória de Jesus. Receba da glória de Jesus. Receive the glory of Jesus. Receba da glória de Jesus. Receive the glory of Jesus. Receba da glória de Jesus. Receive the glory of Jesus. Receba da glória de Jesus. Receive the glory of Jesus. Receba da glória de Jesus. Embrace the glory of Jesus. Abrace essa glória de Jesus. Embrace the glory of Abrace essa glória de Jesus. Embrace the glory of Abrace essa glória de Jesus. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos for the legacy of the glory of pela God. legacy da glória de Deus, o legado da glória de The Deus, legacy of the glory of the o Holy legado do Espírito Santo and the legacy e o legado of the inheritance of the Messiah da habitação do Messias upon our lives. sobre nossas In vidas. Jesus' No name. nome de Jesus. Say amen. Diga amém. Open your Bibles to 2 Corinthians chapter 3. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3, And I read from verse 17 to 18. e eu vou ler do versículo 17 ao 18. I am so honored to know Pastor Marciano Eu sou muito honrado por poder conhecer o pastor Marciano and his father, Pastor Luciano. e o pai dele, o pastor Luciano. So first Luciano and then Marciano. Então, Luciano e Marciano. Maybe I'll also make it Emanuelo. E Hallelujah. também vai ser daí o Manuel também daí agora. I am part of the Eu family. faço parte dessa família. And what a great joy it is Que alegria to have friends who are going somewhere with God. para ter amigos que estão indo em lugares com Deus. Friends who want to know God, who want to do things for God. Amigos que querem conhecer a Deus e querem fazer coisas para Deus. Friends who appreciate dreams bigger than them. Amigos que têm sonhos maiores do que eles mesmos. This is the nature of the supernatural. Essa é a natureza do sobrenatural. That you have dreams bigger than you. Que você tenha sonhos maior do que você mesmo. Dreams mightier than you. Sonhos que sejam maiores do que você. Dreams which shall surely fail unless God intervenes. E sonhos que só vão fracassar se Deus quiser. I want to walk with people like that. Eu quero andar com pessoas dessa maneira. And you have it in this church. E você tem aqui nessa igreja. You have it in this ministry. Você tem aqui nesse ministério. You can't be part of this ministry and dream small. Você não pode ser parte desse ministério e sonhar pequeno. You can't be walking with Jesus and dream small. Você não consegue andar com Jesus e sonhar pequeno. You can't be a God chaser and dream small. Você não consegue ser a pessoa que busca a Deus e tem sonhos You can't have pequenos. the Holy Ghost Você não consegue ter o Espírito Santo and not dream big. e não sonhar coisas grandes. And I pray today E eu oro hoje that you are shifting your gear que você entre numa outra marcha into the dreamland of God. para a terra dos sonhos de Deus. And that is the will of God for you. Essa é a vontade de Deus para você. That you will be part of God's dream team. Que você é parte do time dos sonhos de Deus. God's dream team. O sonho time dos sonhos de Deus. It's not about your background. Não é sobre sua herança, seu passado. It's about His grace. É sobre a graça dele. It's not about your education, Não é sobre a sua educação, but His anointing. mas é sobre a sua unção. It's not about whether you are born in the city or in the village, Não importa se você nasceu na cidade ou nasceu no interior, but it's by the election of God. mas você foi eleito por Deus. Receive your anointing. Receba da unção. Receive the anointing to dream dreams. Receba da unção para sonhar sonhos. Say hallelujah. Diga aleluia. Every child of God Todo filho de Deus who believes in Jesus que acredita em Jesus, believes in the sovereignty of God. acredita na soberania de Deus. Believes in the word of God. Acredita na palavra de Deus. Believes in the ways of the Spirit. E acredita nos caminhos do Espírito. Believes in the word of God. E acredita na palavra de Deus. You are
are supernatural. Você é pessoas sobrenaturais. The Bible says, A Bíblia diz, and the word of God E a- becomes flesh in us. a palavra de Deus se tornou carne. That's supernatural. Isso é sobrenatural. Receive the revelation Receba a revelação nesse dia of Christ de Cristo in you, em você, the hope. a esperança da glória. Christ Cristo em você, the hope. a esperança da glória. Christ Cristo in me. em mim, The hope. a esperança Glory. da glória. Say hallelujah. Diga aleluia. So in the book of 2nd John chapter 3. 2 Corinthians chapter 3. Segundo, Now the Lord is that spirit. And where the spirit of the Lord is, there is liberty. The Lord is that spirit. o Espírito de Deus, o Senhor é Espírito. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Senhor, Ele é Espírito. The Lord is that spirit. O Senhor é Espírito. So the Holy Spirit is Lord. Então, o Espírito Santo, Ele é Senhor. Anybody who is Lord over you Todo o que é Senhor sobre você, has authority. tem autoridade sobre você. He turns your head Ele muda a sua cabeça, and he turns. Ele vira. Turns you. Do outro lado, He pushes you e back, puxa você para trás, pushes you forward. para frente. Thank you. Anything that is Lord over you Tudo aquilo que é Senhor sobre você, moves you. vai te direcionar. The Bible says A Bíblia diz the Lord que o Senhor is that spirit. é o Espírito. And when he's Lord over your E life, se Ele é Senhor da tua vida, he turns you. então Ele vai te virar. He moves you. Ele vai mover He você. takes decisions. Ele vai tomar He decisões. gives you. Ele te dá. He shows you. Ele mostra a He você. reveals to you. Ele te revela a He coisa. helps you. Ele te ajuda. Because he is Lord. Porque Ele é Senhor. It's possible to have Jesus as your Savior, É possível para ter Jesus como Senhor, but not as your Lord. mas não como Senhor. Many times people want Jesus to save them, A pessoa pode ter Jesus como Salvador. As pessoas querem que Jesus salve elas. but they don't want Jesus Christ to decide for them. Mas eles não querem que Jesus discipule eles. But the Bible says Mas a Bíblia diz, the Holy Spirit o Espírito Santo, is a decision maker. ele é aquele que toma decisões. Where the Holy Ghost is, Aonde o Espírito do Senhor está, the Lord is. o Senhor está. And because he is with you, Porque Ele está com he você, gives you liberty Ele te dá to liberdade do the will of God. para fazer a vontade He de gives Deus. you liberty Ele te dá to liberdade function para funcionar according to the plans of God. da vontade dos planos de To Deus. give you understanding Para te dar entendimento into the word of God da vontade de Deus, da palavra de Deus, da vontade de and Deus the ways of God. e do caminho de Deus. Where the Spirit of the Lord is, Aonde o Espírito do Senhor está, it's liberty. existe liberdade. This day, E nesse I dia, come to tell eu you, venho aqui para lhe dizer, your dreams are liberated. os seus sonhos são liberados. Your vision is liberated. A sua visão está aberta, liberada. Your prophecy is A liberated. sua profecia são Your liberadas. family is A liberated. sua família está livre. Your business is liberated. Sua empresa está livre. Your finances are liberated. Suas finanças são liberadas To move, para mover, to move, para mover, to move, para mover, to move, para mover, to move para mover into the plane of glory. nos planos da glória de Deus. Say hallelujah. Diga aleluia. You know, when you have an eagle, Aonde tem uma águia, eagles have tremendous wingspan, a águia tem asas muito grandes, sometimes 24 feet wide. 1,5 metro de comprimento. When the eagle is flying, Quando a águia está voando, it goes so high, ela vai tão alta, but it needs liberty in the atmosphere mas ela precisa de liberdade na atmosfera to maneuver. para se mover. Nothing stops the eagle Nada para uma águia when it is in the space. quando ela está no seu mundo, no But when it is espaço. on the ground, Quando ela está no chão, it's limited. ela está limitada. But when it's released, Mas é quando ela está liberada, it is unlimited. ela está sem limites. The Holy Ghost O Espírito Santo is liberating you. está te libertando hoje. It's lifting
lifting you up, está te levantando that you can fly like the para que eagle você possa voar como as águias, in the high places, lugares altos, where the glory of God aonde a glória de Deus está. God's glory comes Aonde a out of your life. glória de Deus vem sobre a tua vida, receba a liberdade The Holy Ghost, no Espírito Santo. fly like an eagle, Voe como as águias. soar like an eagle, Voe como as águias. Se mova como águia. move like an Se eagle. mova como I águias. declare deliverance Eu declaro liberdade in the name of no Jesus. nome de Jesus. Receba. Receive, Receba. Receba. I declare your mind released. Eu declaro a sua mente livre. Your heart is released. Seu coração livre. Your thoughts are released. Seus pensamentos livres. Imaginations are released. Sua imaginação está liberada. Voe, Fly, voe, fly, voe, fly, voe, voe. soar Alto in the Holy Ghost. no Espírito Santo. Verse 18 says, Versículo 8 do mesmo capítulo fala. verse 18, 18, desculpa. that we all, with open face, beholding in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. We are changed from glory. Nós somos mudados de glória em glória, e todos nós, como o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. So anytime the Holy Ghost comes, Então, toda vez que o Espírito de Deus vem, opportunity for transformation has begun. existe uma oportunidade para transformação. He will bring a shift Ele vai trazer uma mudança ilimitada. so you don't stop growing. Então você não vai parar de You crescer, don't stop maturing. você não vai parar de You don't amadurecer, stop bearing fruit. você não vai parar de produzir You don't frutos, stop becoming good. você não vai parar de se tornar You are melhor. always in the process Você sempre estará no processo transforming de ser transformado us in His image. conforme a sua imagem. Today, Hoje I am inviting you eu quero te convidar into conformity para entrar em conformidade with Christ Jesus, com Cristo Jesus, with the Holy Spirit, com o Espírito Santo, with the divine family. com a família divina. Say amen. Diga amém. In that atmosphere where the glory of God is bringing transformation in your life day after day, you look back after 1 year and you know you are not the same again. Last year you were on one level. This year you are on this level. Next year you are on that level. The next year you are on that level. You are always growing. Nessa atmosfera da glória de Deus, onde você olha, quando você volta para trás e pensa 1 ano, 2 anos, você vê quanto que você mudou. Você passou de um nível para o próximo nível, de um nível para o próximo nível. Anytime you have an encounter with the Holy Ghost, Toda vez que tem um encontro com o Espírito Santo, elevation. vai levar para o próximo nível. Anytime you are in prayer, Cada vez que tem oração, elevation. existe uma elevação. Anytime you have an experience Cada with vez the que word tem of uma God, experiência com a palavra de Deus, Ele te dá uma elevada. anytime the Bible hits your spirit, Cada vez que a palavra toca no teu espírito, existe uma elevação. day by day, Dia a dia, we are glowing in the glory. nós estamos crescendo na glória. I pray today Eu oro hoje that anything that has kept you the same for the past 2 years, Que the same 3 years, the same 10 years, the same 20 years is broken. Eu oro para que hoje tudo aquilo que estava te mantendo no mesmo lugar há 2 anos atrás, que estava te mantendo no mesmo lugar há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que aquilo que te mantinha parado seja quebrado hoje em nome de Jesus. You are loose by the anointing. Você está livre pela unção. 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 The character of the Holy Ghost, the character of the Holy O Ghost caráter do Espírito Santo is the metamorphosis of é glory. a metamorfose da glória de Deus. Glory is transformational. Na glória existe transformação. Glory and supernatural
work together. A glória e o sobrenatural trabalham juntos. You can't be supernatural without the glory. Você que não pode ser uma pessoa sobrenatural sem a glória. And when you have the glory, you will be supernatural. E quando você tem a glória de Deus, você é uma pessoa sobrenatural. Supernatural means you beat the laws of nature. Então, sobrenatural significa você está indo além das leis naturais. When the law of nature puts a barrier, Quando a lei da natureza coloca um limite, you jump over it. você pula sobre. King David said, O rei Davi falou: by my God, meu Deus, have I run through troops? eu tenho caminhado no meio das tropas. By my God, Pelo meu Deus, have I leaped over walls? eu tenho pulado sobre os muros. I declare today Eu declaro hoje that the Holy Ghost que o Espírito Santo is stirring you up. está te aquecendo em você, trazendo você para aquele lugar. Lord, Senhor, for how long para quanto tempo will I continue que eu vou continuar to grow? para crescer? The Lord is saying, O Senhor está dizendo: you never stop growing. você nunca vai parar de It crescer. is the mystery of abundant life. É o mistério da vida abundante. I've come to give you life Eu vim para te dar vida more abundantly. e a vida abundante. And everything that has life E tudo que tem vida grows. sempre cresce. Only dead things don't grow. Só coisas mortas não crescem. But everything that has life Tudo que tem vida grows. cresce. And everything that grows E tudo que cresce changes. traz mudanças. Some of you, 40 years ago, Alguns de vocês, how many? 40 years ago, 14 anos atrás, you were a little baby ou like ou this. 40 anos atrás, você era um bebê. Today, Hoje, you are 6 feet tall. você é 1,5 m, 2 metros. What happened? O que aconteceu? Because there's life Porque tem vida in the baby. no bebê. It grows. Ele cresce, It changes. ele muda, It transforms. ele se é It transformado, becomes bigger se transforma grande and better. e melhor. Today, Hoje, you have beard. você tem barba. Today, Hoje, you are eating, você está comendo, cooking your food. você cozinha. You have 5 houses. Você tem 5 casas, You have 6 children. você tem 6 filhos, You have a wonderful wife. você tem uma esposa What maravilhosa. happened to you? O que aconteceu com você? Well, when you were a baby, Quando você era um bebê, you didn't have a wife. você não tinha esposa, You didn't have a car. você não tinha carro, You couldn't cook your own food. você não podia cozinhar a tua comida. But look up from the day Mas olha, do you were a dia baby que você era um bebê, to where you are now. aonde você está You are agora? producing results. Você produziu It's resultado because of life. por causa da vida. Jesus said, Jesus disse: I've come to give you life eu vim para te dar more vida abundantly. mais abundante. So you grow. Então você pode crescer. So you grow. Então você cresce. The expectation of life A expectativa da vida is growth. é crescimento. Receive the anointing. Receba da unção. Receive the anointing. Receba da unção, por favor. You are in to transform Curitiba. Você está num lugar para transformar Curitiba. Curitiba, Curitiba, watch out. se cuide lá. Say hallelujah. Diga aleluia. One day, Um dia, I was speaking at a conference eu estava falando numa conferência in Ohio. em Ohio, Estados Now, Unidos. when I finished ministering, Quando eu terminei de ministrar, many people came for prayer. muitas pessoas vieram para a oração. In fact, it was a business breakfast meeting. Era um café da manhã para empresários. So this elderly man Então esse senhor de idade, was standing ele estava ali na frente. and waiting for everybody to be prayed for. Estava esperando todo mundo receber oração. When it was his turn, Quando a vez dele chegou, he came close to me. ele veio bem perto de mim. And I was watching. E eu estava olhando. He came close. Ele veio bem perto. He held my tie, Ele pegou a minha gravata. my gravata. He held my tie. Ele puxou a minha gravata. Ele puxou my gravata. Then he pulled my face Daí ele puxou perto da minha face. to his face. A minha face com a face dele. And I saw tears E eu via lágrimas in his eyes. nos olhos dele. And he said, E ele falou: I wish I knew Jesus at your age. eu gostaria de ter conhecido Jesus quando eu era pequeno. This was about 28 years ago. Isso aconteceu 28 anos atrás. And he said, E ele falou: I am now old. eu agora sou velho. I love Jesus with all my heart. Eu amo Jesus com todo o meu coração. But I don't have strength. Mas eu não tenho mais força.
to serve him. para servir a Ele. When I was of your age, Quando eu tinha a sua idade, I was wasting my time. eu perdi o meu tempo. I'm so sorry. Me desculpa. I have so much fire, Eu tenho muito fogo, but my body is too weak. mas meu corpo está muito limitado. And tears were in his eyes. E lágrimas corriam em sua face. And he held my tie. E ele puxou a minha gravata. Ele puxou my gravata. And he held my tie. E puxou a minha gravata. And he pulled my face Ele puxou na minha face. till his nose was touching my nose. Até o nariz dele estava tocando meu nariz. And tears in his eyes. Lágrimas nos seus olhos. How do you pray for a man like that? Como você pode orar por um homem desse? I don't think he came to be prayed for. Eu nem penso que ele veio para receber oração. I think God sent him to me Eu penso que Deus enviou ele para falar comigo. to speak to me. Para falar comigo. The young man, Jovem, use your youth use a sua energia as much as possible o maior tempo possível to serve the Lord. para servir ao Senhor. Don't waste your energy Não perca a sua energia on vain things. em fazendo coisas que não tem nem Because sentido. one day Porque um dia you will remember você vai lembrar all the opportunities you had das oportunidades que você teve to serve God, para servir a Deus. but you wasted those times. Mas você perdeu as I oportunidades. declare today, Eu declaro hoje, you're no more going to waste time. você não vai mais perder tempo. You are no more going to waste time. Você não vai mais perder tempo. Where the Spirit of the Lord is, Aonde o Espírito do Senhor está, there's liberty ali há liberdade. from wasting of time. Não mais perder o tempo. Time can bind you. O tempo pode amarrar você. Time can release you. E o tempo também pode liberar você. You need to allow time Você precisa deixar que o tempo to help you. te ajude In the day of your life, nos dias da sua vida. it's time to serve the Lord. É tempo para servir ao Senhor. Allow the Holy Ghost Permita que o Espírito Santo to carry you, te carregue, to lift you. te levante. You must float in Você the Holy precisa fluir no Espírito, Float in the Holy Ghost. voar no Espírito. Holy Ghost, Espírito Santo, take me wherever me you want. leve aonde o Senhor quer que veio. As far as you want. Aonde mais longe que seja possível, mais alto possível. Espírito Santo, Let's go. vamos! Espírito Santo, Let's go. vamos! Espírito Santo, Let's go. vamos! Everybody say, let's go. Fala comigo, let's go, vamos! How do you say it in Portuguese? Vamos! Vamos. Double vamos. Duplo vamos. Is that right? Duas vezes vamos, vamos. Duas vamos. Hallelujah. Duas vezes vamos. Let's go. Vamos! Where the Spirit of the Lord is, Aonde o Espírito do Senhor está, there's liberty. existe liberdade Lay hands on the sick. para colocar a mão no enfermo Shall recover. e eles vão ser restaurados. Para ir no seu joelho e orar. Liberty. Liberdade para orar. Liberty. Liberdade Go to prayer meetings. para ir para o culto de oração. Liberdade Go to choir rehearsal. para ir no ensaio do coral. Liberty. Liberdade To read. para ler, Study. para estudar Learn. e aprender And grow. e crescer. Liberty to say no to the wrong things with no apology. Liberdade para dizer não para as coisas erradas sem vergonha alguma. There's a man here. Tem um homem aqui, You are right there. você está aqui, You are married. você é casado, But you have a girlfriend. mas você tem uma You are namorada, right there. você está aqui nessa região. That your wife doesn't know. E a sua esposa não sabe, But God knows. mas Deus sabe. God says, I must tell you, Deus fala para me te dizer, it is over. acabou. Now, I don't want any wife to go home and say, is that you? Eu não quero que nenhuma esposa pergunte para o marido, é você? That você? É você? That você? É você? Hey, that você? É você? É você? That você? Oh, the man is here, not here. Is there? O homem está para cima, já, não lá. No that você. Hallelujah. Não é você, aleluia. The Holy Spirit O Espírito Santo has set you free. te liberta hoje. And there are 5 here, there is 2 here, Tem 5 aqui, tem 2 aqui 7 there. e 7 lá. You are all free. Vocês estão livres. No that você. Não é você.
Everybody looks straight. Todo mundo olha bem reto para mim. Bem sério. In the atmosphere Numa atmosfera of the Holy Ghost, do Espírito Santo, such things happen. algumas coisas assim podem acontecer. Liberty. Libertação He comes to acontece. set the captives Ele veio para libertar o cativo. He doesn't come to judge you. Ele não veio para te julgar. He comes to help you, Ele veio para te ajudar, to be released, para te libertar, to do well. para fazer as coisas corretas. That is his job. Esse é o trabalho do He's Espírito. our teacher. Ele é o nosso professor. He's our counselor. Ele é o nosso conselheiro. He's our helper. Ele é o nosso ajudador. He is Ele é our friend. nosso amigo. Ele é Our paracletos. no Paracletos, aquele que nos ajuda, aquele que vem do nosso lado e que nos ajuda. Where the Holy Ghost Ele é o Espírito Santo. Isso, aonde o Espírito Santo está, ali existe ajuda. Existe ajuda. Existe ajuda. Existe ajuda. that is help. Existe ajuda. Let the Holy Ghost help you. Deixe que o Espírito Santo te ajude. Let him teach you. Deixe a Ele que te ensine. He is older than you. Ele é mais velho do que você. Hello. Olá. He's been around for a long O time. Espírito Santo já está por aqui por muito tempo. Hello. Olá. He created you. Ele criou você. Hello. Olá. He's older than the devil. Ele é mais velho que até o do diabo. Hello. Olá. He created Lucifer. Ele criou Lúcifer. Hello. Olá. And if he is with you, E se ele está com você, you can never fail. você nunca pode falhar. You know, Brazilian soccer, Teu time do Brasil, de futebol, brasileiros, sometimes the players are not that good. algumas vezes os jogadores brasileiros não são tão bons assim. Most of the time. Maior parte do tempo, acho, na verdade. Nah. Não são muito bons, não. But the coach, Mas o técnico, the coach will take number 7, o técnico vai pegar, fala o número 7 ali, make him number 6, e se torna o número 6. take number 9, Pega o número 9, make him number 5, coloca ele no número 5. shift the Ele pattern. muda as posições. And when they obey the E coach, quando eles obedecem o técnico, eles vencem. oh, Ronaldo, Ô Ronaldo, this game, esse jogo, you are going to be way at the back. você vai estar mais para trás. No, Não. I am Ronaldo. Eu sou o Ronaldinho. No. Não. I am the coach. Eu sou o técnico. Listen to me. Me escute. Then Ronaldo obeys the coach. E se o Ronaldo obedeceu o And they técnico, win. And they win. deles vencem. But nobody remembers the coach. Mas ninguém lembra dos técnicos. Everybody say Ronaldo. Todo mundo lembra dos Ronaldo. Hey. But it wasn't Ronaldo. Mas não eram os It was Ronaldos. the coach. Era o técnico. So many times, Então, muitas when vezes, you obey the coach, the Holy Spirit, quando você obedece o técnico, o Espírito Santo, you win. você vai vencer. Everybody thinks you are so smart. E as pessoas vão ficar pensando, ele é muito esperto. Não. He's the coach. É o técnico, The Holy Ghost. o Espírito Santo. And he's behind, E ele está atrás, watching you. olhando você, Obey. obedecendo. Obedeça, meu filho. Obedeça, meu filho. Minha I filha. will order your steps. Eu vou ordenar os teus caminhos. Eu vou endireitar os teus caminhos. Quando eu falo, You listen. você me When I escuta. talk to you, Quando eu falo contigo, você obedece. step by step, Passo a passo. you are a winner. Você é uma vencedora. Você é um vencedor. You are a winner. Você é uma vencedora. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Because you listen Porque você escutou to the Holy Spirit. o Espírito Santo. Where? Aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. You are winners. Vocês são vencedores. This afternoon, Essa tarde, I am sensing the Holy Ghost here eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, as a coach. como um técnico. I am seeing him here as a Eu coach. vejo como ele estivesse aqui como um técnico. And you are his team. E você é o time dele. You are his winning team. Você é o time vencedor dele. And he says, E ele fala:
I have come to take you somewhere. E eu vou te levar em algum lugar. I'm taking you to a place you don't know Eu of. estou te levando em lugares que você não It's sabe. so wonderful. É tão maravilhoso. It's so glorious. É tão glorioso. But you have to listen to me. Mas você precisa me escutar. Where the Spirit of the Lord Aonde is, está o Espírito do Senhor, there's liberty. ali há liberdade. And when you lead, E quando você lidera, you lean on Him. quando você se confia, When you lean on Him, você se confia nele. confia nele, Confia nele. confia nele. Confia nele. Amen. Amém. When you lean on Him, Quando você confia nele, He makes you win. ele faz você um vencedor. Don't stand on your own. Não se posicione sozinho. It's a dangerous place. É perigoso. Say hallelujah. Diga aleluia. I feel the spirit of winning is here. Eu vejo o espírito de vencedor está aqui. Or somebody says, oh, you don't know my fornication. Oh, alguém está falando, você não sabe minha fornicação. Oh, you have no idea. Você não sabe. Oh, Ah, the Holy Ghost says, o Espírito Santo faz it's gone. e desaparece. Ah, The Holy Ghost is God. o Espírito Santo é Deus. Don't make a big deal of that. Não faça isso uma coisa tão grande. Make a big deal of the Holy Spirit. Deixa o Espírito Santo ser grande. Tell the Holy Ghost, Fala, Espírito Santo, oh, I have fornication here. eu tenho fornicação ali. He'll come, Ele vem remove it. e remove. He said, well, I have pride here. Eu tenho orgulho. He'll come and remove it. Ele vem e remove. Speak to the Holy Ghost. Fala com o Espírito Santo. He's your coach. Ele é o teu técnico. I guarantee you, Eu garanto a você. I will see you at the top. E eu vou encontrar você lá no topo. I will see you at the top. Eu encontrarei você lá no topo. The journey is yet long. A jornada é longa. There are successful people here, Existem pessoas de sucesso aqui, potentially potencialmente. amazing people. Pessoas maravilhosas. But the Holy Ghost is saying, O Espírito Santo está dizendo, allow me to coach you. deixe eu ser o seu técnico. I hear the Holy Ghost say, Eu escuto o Espírito Santo falar. there's no player I coach that loses again. Não tem nenhum jogador que perca quando eu sou técnico. The Holy Ghost is saying, O Espírito Santo está dizendo, I coach Abraham, eu fui o técnico de Abraão he won. e ele venceu. I coach Isaac, Eu fui o técnico de Isaac he won. e ele I venceu. coach Jacob, Eu fui o técnico de Jacó he won. e ele venceu. I coach Joseph, Eu fui o técnico de José he won. e ele venceu. I coach Esther, Eu fui o técnico de Esther she won. e ela I venceu. coach Ruth, Eu fui o técnico de Ruth she won. e ela venceu. I coach Isaiah, Eu fui o técnico de Isaías he won. e ele venceu. I coach Jeremiah, E eu fui o técnico de Jeremias he won. e ele venceu. I coach David, Eu fui o técnico de Davi he won. e ele venceu. I coach Obadiah, Eu fui o técnico de Obadias he won. e ele venceu. I coach Jesus, Eu fui o técnico de Jesus e ele venceu. I coach Paul, Eu fui o técnico de Paulo e ele venceu. I coach Eu fui o técnico Onesiphorus, de Onífero he won. e ele venceu. I coach Luke, Eu fui o técnico de Lucas, de Marcos, Matthew, Mateus they won. e eles venceram. Philemon, Filemão he won. e eles venceram. Coach the apostle, Eu fui o técnico dos apóstolos e eles venceram. John, Eu fui o apóstolo, o técnico de João e ele venceu. Peter. Eu fui o técnico de Pedro. Peter denied Jesus. Pedro que negou a Jesus. I coach him. Mas eu fui o técnico dele e ele venceu. And he won. Ele venceu. E ele venceu. And he won. E ele venceu. And he won. E ele venceu. You will win. Você vai vencer. 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 Say hallelujah. Diga aleluia. He is on your case. Ele está defendendo você. If your case is very bad, Se o seu caso é difícil, just give it to dá para ele. your lawyer, Para o advogado que é ele. the Holy Ghost. Ele é o Espírito Santo. You look at your Ele document. vai olhar os seus documentos. He will say, E ele vai dizer, I'll take your case. eu tomo o teu caso. Oh, lawyer, Advogado. we lost the case 5 times. Nós perdemos esse caso 5 vezes. And the Holy Ghost is saying, E o Espírito Santo vai dizer, but not by me. mas você não perdeu comigo.
Just try me. Só me tente, coloque para mim. I see your case. Como eu vejo teu I caso, see possibility. eu vejo possibilidade. Let's go. Vamos! And the judgment came, E o julgamento veio and you won. e você venceu. Your case was bad, O seu caso era difícil, but your coach was very good. mas o seu técnico era And muito your bom. lawyer was the E o best. seu advogado era o melhor. And today, E hoje, your lawyer is telling you o seu advogado está lhe dizendo: your case is good. seu caso é bom. Let's go. Vamos lá. And he's the Holy Spirit. Ele é o Espírito Santo. Amen. Amém. Lift up your two hands. Levanta as tuas mãos. Lift up your hands. Levanta as suas mãos. Breathe in, Respira profundo. breathe out. Respira. Solta o teu fôlego. Breathe in the breath of God. Inspire a respiração do Espírito de Deus. Breathe out failure. E libere o medo. Breathe in the Holy Ghost. Receba do Espírito Santo. Breathe out sin E libere o pecado. in the name of Jesus. No nome de Jesus. Breathe in healing. Receba cura. Breathe out disease. E libere as enfermidades. Breathe in God's wisdom. Receba sabedoria. And breathe out foolishness E libere as falhas. in the name of Jesus. No nome de Jesus. Receive. Receba. Breathe in success. Receba sucesso. Breathe in hope. Receba esperança. Breathe in possibility. Receba possibilidades. And breathe out E libere the fear os medos of the unknown das coisas que você não sabe. in the name of Jesus. No nome de Jesus. Say amen. Diga amém. So finally, Então, finalmente, there was a man in the Bible tem um homem na Bíblia called Jacob. chamado Jacó. Jacob Jacó, was considered a supplanter. ele era considerado enganador. He took his brother's birthright Ele pegou os direitos de primogenitura do seu irmão and took his brother's blessing. e pegou a bênção do seu irmão. God allowed it. Deus permitiu. And he ran away E ele fugiu to his uncle. para a casa do seu tio. He ran away from Canaan Ele saiu de Canaã to Mesopotamia, para a Mesopotâmia, which is present-day Iraq, que Iran, hoje seria o Iraque, far away. muito longe. Then, Então, on his way, no seu caminho, he had an encounter with God. ele teve um encontro com Deus. And he put his head on the stone for E a ele pillow. colocou a sua cabeça numa pedra como fosse seu travesseiro. And he had a dream. E ele teve um sonho. In the dream, E no sonho, God came to visit a man who was afraid and who was losing. no sonho, Deus veio para visitar um homem que estava com medo e estava perdendo. And God was on top of a ladder. E Deus estava na ponta da escada. And angels were going back and forth. Anjos estavam subindo e descendo. And God spoke to him. E Deus falou com ele. I am the God of Abraham, Eu sou o Deus de Abraão. the God of Isaac, Eu sou your o father. Deus de Isaac, seu pai. The land that you are here, A terra que você está, I will give to you. eu vou dar a você. And I will be with you. E eu vou estar com você. I will never leave you Eu nunca te deixarei until I finish my assignment with até you. que eu termine minha missão com você. I have plans for you. Eu tenho planos para você. And I'll not let you go. E eu não vou deixar você ir. I am holding you. Eu estou te segurando. I'll not let you go Eu não vou deixar você ir until I finish my até work. que eu termine meu propósito contigo. And he said, E ele falou: your children and your seed seus filhos, sua semente, will spread to the north, elas vão estar indo para o norte. spread to the south, Elas vão para o sul, spread to the west, para o oeste, spread to the para o east, leste. and they'll have dominion. E eles terão domínio. That all nations shall be blessed Todas as nações serão because abençoadas of you. por causa de você. And he woke up. E ele acordou. He said, oh my God, Meu Deus, God is in this place. Deus está nesse lugar. And I didn't know. E eu não sabia. God is here. Deus está aqui. The pillow O travesseiro of the stone, era uma pedra. he took the stone, Ele pegou a he pedra poured oil on e it, colocou óleo. he built an Ele altar. construiu um altar. He said, God,
Ele falou, if Deus, you take me there se o Senhor me levar and bring me e back me trazer and novamente do exactly what you e said, fazer o que o Senhor falou, I will eu give irei you 10% dar of 10% all your blessings. de todas as suas bênçãos my life. da minha vida. And I will make this place. E eu farei desse lugar house of God. a casa de Deus. And he changed the name of the place E ele mudou o nome do lugar, to Bethel. chamado Betel. And he went. E ele foi. And God honored his promise. E Deus honrou a sua promessa. God blessed him. Deus abençoa ele. He would have failed, Ele teria fracassar sem a ajuda de but Deus. God helped him. Mas Deus ajudou ele. And he came back E ele voltou. so blessed, Muito abençoado. Muito abençoado. so blessed, Muito abençoado. muito abençoado. Muito abençoado. He came back. E ele voltou. On his way back, No seu caminho de volta, he had 2 wives, ele tinha 2 esposas, sons, filhos, family, família, because God said, porque Deus disse: I'm going with you, eu vou com and você I will bless you. e eu te abençoarei. I will play my role. Eu vou fazer a minha play parte. your role. Você faz a sua You parte. are in my team. Você é meu time. I will coach you. Eu vou te orientar. Let's go. Vamos! On their way back, No seu caminho de volta, the Bible says, a Bíblia diz: angels of God appear. os anjos de Deus apareceram. In Genesis 32, Em Gênesis capítulo 32, verse 1 and 2, versículo 1 e 2, the Bible says, a Bíblia diz: let's read. Vamos And ler. Jacob went on his way, and the angels of God met him. The angels of God met him. Os anjos de Deus encontraram ele. Também Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. He went wandering, Ele foi numa direção, but he came blessed. mas ele voltou abençoado. He went alone, Ele foi sozinho, but he came back with the family. mas ele voltou com uma família. This morning, Esta manhã you are going alone. você estava sozinho, mas vai voltar com a riqueza de Deus. Because the coach is with you, Porque o técnico está com você, the Holy Ghost. o Espírito Santo. The Bible says on his way back, A Bíblia fala no seu caminho de had volta, family. ele tinha família, Oh, family. uma grande família. He had Reuben, Ele tinha Rubens, Simeão, Levi, Judá, Gad, Gad, Asher, Asher, Naphtali, Naphtali, Zebulon. Zebulon. Hey! E When the coach is with you, quando o técnico está contigo, you grow from glory to glory. você cresce de glória em glória. Young man, Jovem, young lady, jovem moça, don't follow the law of the flesh. não siga a lei da carne, Follow the law of the spirit. siga a lei do Espírito. And you will be mega. E você será super. And God will be proud of you. E Deus vai ficar orgulhoso de você. You know, when Ronaldo is playing, Quando o Ronaldo joga, the coach o técnico is on the side. está no lado do campo. That's my boy. E ele falou: aquele é meu menino. That's my boy. Aquele era meu menino. That's my boy. Aquele é meu menino. Today, Hoje, the Holy Ghost is saying, o Espírito Santo está hey, dizendo: my boy. ei, você é meu Hey, my menino. lady. Você é minha Hey, my menina. family. Você é minha família. There they are. Eles são. I am proud of you. Eu estou orgulhoso de você. Say hallelujah. Diga aleluia. I can imagine the Holy Ghost saying, that's my church. Eu imagino o Espírito Santo dizer: essa é minha igreja. Ah, Yeah. ah, Go. go, go. The Holy Ghost go, yeah. E o Espírito Santo fala: ei, Espírito Santo. Jacó, Jacob heard that his brother Esau was waiting for him. Jacó escutou que o seu irmão estava aguardando por ele. Let's read from verse 24. Vamos ler o versículo Thank you 24. for giving me any attention Obrigado por estar me dando atenção nessa to tarde preach the word of God to you. para pregar a palavra de Deus a você. You are God's people. Você é o povo de Deus. You will be great. Você será grande na terra. I am not suggesting that you be. Eu não estou sugerindo que você vai ser grande. I am telling you. Eu estou te afirmando que você vai ser grande. And there's nothing you can do about it E tem nada que você possa fazer sobre isso. but to become great. Mas só vai se tornar grande. Because the word has gone forth. Porque a palavra foi liberada. It will not come back void. Não vai voltar vazia. It will fulfill Mas vai cumprir the purpose o propósito for which pela que ela foi enviada para the você. word is sent A already. palavra foi liberada. It's too late É muito tarde agora to fail. para fracassar. Say hallelujah. Diga aleluia.
So, verse 24. Então, versículo And 24. Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until breaking of day. The next verse, Próximo versículo. Jacob, Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. Homem lutava com ele até romper do dia. it's back to English. Yes, go for So it. it's my turn. Sua minha vez de falar agora. Estava em inglês. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. And the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. The next verse, English. Próximo em inglês. Vem para português. Vai em português. Vem em inglês de volta. In English now. And he said, let me go, for the day breaks. And he said, I will not let you go, except you bless me. Ok, let's go português now. Vamos para português agora. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos, pelo serviço. Vendo estes que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. So Então, Jacob was alone, Jacó estava sozinho, thinking, pensando, how do I handle this? como posso lidar com I isso? know if my brother sees me, Eu sei que o meu irmão está me aguardando. he will kill me. E o meu irmão quer me matar. What do I do? O que eu faço? Sometimes we forget that we have a coach, Algumas vezes a gente se esquece que nós temos um técnico. and we are thinking, E nós estamos pensando, well, então, he has been there all the time. ele sempre estava lá, sempre esteve presente. God promised him, I will never leave you. Deus me prometeu que ele nunca me deixaria. I will be with you. Eu vou estar com você. Why was Jacob worrying? Por que Jacó estava nervoso? God is faithful. Deus é fiel. Suddenly, De repente, an angel began to wrestle with him. um anjo começou a lutar com ele. And they were wrestling Eles estavam brigando with God. brigando com Deus. And God touched his E wound. Deus tocou na sua coxa. And he pulled the bone out of the socket. E ela puxou o osso And do seu Jacob lugar. went, E o Jacó ficou, ai. But he was holding, E ele estava agarrado, wrestling, brigando, fighting. lutando. And the angel said, E o anjo falou, let me go. deixa eu sair. Jacob said, Jacó disse, I will not let you go eu não vou deixar você ir, until you bless me. até você me abençoe. And the angel said, E o anjo disse, what is your name? qual é o seu nome? Jacob said, Jacó disse, Jacob, I am Jacó, because of the pain. por causa da dor. Jacob. Jacó. And the angel said, E o anjo disse, your name shall no more be called Jacob. e o seu nome não mais vai ser chamado You Jacó. shall be called Israel. Você vai ser chamado Israel. That is the blessing. Essa bênção. Listen to this. Escute isso. All your challenges, Todos os seus desafios they are not too big for God. não são tão grandes assim para Deus. I promise you. Eu te prometo. But God has a plan for you. Mas Deus tem um plano para você. And today, E hoje, His Holy Spirit o Espírito Santo, is in an encounter with you. ele quer ter um encontro com você. Sometimes God allows your loins to go down Algumas vezes Deus permite sua coxa ficar deslocada, to weaken your flesh para fazer a tua carne ficar fraca. so you can receive the blessing. Então você recebe a bênção daí. Stop the argument. Para de argumentar. Stop the debate. Para de debater. Yield. E se entregue. Let the Holy Ghost Deixe use que o you. Espírito Santo use Let você. Him bless you. Deixe Ele abençoar What você. is your name? Qual é o seu nome? Say hallelujah. Diga aleluia. Jacob's name was transformed. Jacó, o nome dele foi transformado Supernatural. de uma forma sobrenatural. And his name became a nation. E o seu nome se tornou o nome de uma nação. Today, Hoje, you came in as Jacob, você veio como Jacó, but you are living as Israel. mas está voltando como Israel. I said you came as Jacob. Eu falei, você veio como Jacó, You are living as mas vai Israel. sair como Israel. Where the Spirit of the Lord is, Aonde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. you are released.
Você está livre. Go and prosper. Vai e prospere. 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 Jacob, De Jacó para Israel. Vamos lá. some of you came to church Alguns de vocês vieram para a igreja walking like this. caminhando assim, But you are leaving. mas você está voltando. It's okay. Tá tudo bem. I'll take the blessing. Eu recebo a bênção. Walking crazy, O caminho meio torto, but I'm blessed. mas eu sou abençoado. I like it. Eu gosto. Say hallelujah. Diga Somebody. aleluia alguém. Some of you are living here Alguns vão sair daqui, due to your boyfriend. vão encontrar o seu namorado, falar: ai, You're limping. o que está acontecendo? You're blessed. Você está torto, mas está abençoado. The best is yet to come. O melhor está por vir. Lift up your hands. Levanta as suas mãos. Say, Lord Jesus, Diga: Senhor Jesus, your Holy Ghost o Espírito Santo is my friend. é meu amigo. And I receive you E eu te recebo. and your Holy Ghost E o Espírito Santo as my friend, como meu amigo, as my Lord como meu Senhor and my Savior. e como meu Salvador. Come, Holy Spirit, Vem, Espírito Santo. take my life Toma minha vida as it is como ela é and transform me e me transforma as you want. conforme o Senhor quer. I thank you Obrigado for being my coach, por ser meu técnico, for being my helper, por ser meu ajudador, for blessing me. por me abençoar. I believe Eu creio in Jesus em Jesus and I believe e eu creio in miracles. em milagres. I believe Eu creio in Jesus em Jesus and I believe e eu creio in miracles. em milagres. I believe Eu creio in Jesus em Jesus and I believe e eu creio in miracles. em milagres. I believe Eu creio in Jesus em Jesus and I e believe eu creio in miracles. em milagres. I believe Eu creio in Jesus em Jesus and I e believe eu creio in miracles. em milagres. I believe E eu creio in Jesus em Jesus and I e believe eu creio in miracles. em milagres. I believe Eu creio in Jesus em Jesus and I e believe eu creio in miracles. em milagres. I believe Eu creio in Jesus em Jesus and I believe e eu acredito em milagres. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus.